Olá, está começando o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O programa de hoje é especial, pois viemos até a Feira do Livro de Porto Alegre, que nesse ano tem como tema Livros Fazem Pensar. E como o nosso universo gira em torno dos livros, nós não poderíamos ficar de fora deste evento. Entre o vai e vem de pessoas e olhares atentos a cada livro, a Feira do Livro da capital gaúcha acontece há mais de 60 anos, e seu maior objetivo é a popularização da leitura e do livro. A feira oferece livros com preços acessíveis para todos os tipos e gostos. E em 2010, a feira foi considerada Patrimônio Imaterial de Porto Alegre pela Secretaria Municipal da Cultura. Papos, pixels e papéis. Este é o tema da roda de conversa na qual o curso de produção editorial da UFSM veio participar aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Confira agora. Dia 15 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, a convite do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul, o curso de Comunicação Social, Produção Editorial da UFSM organizou a mesa Papos, Pixels e Papéis, uma roda de conversa sobre o futuro do mercado editorial. Na mesa, estiveram presentes os graduandos de Produção Editorial Edmar Oliveira e Leandra Coy, assim como os graduados Inari Fraton e Fábio Brusti, e a graduanda do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Rio Grande do Sul, Franciele Franco. Os jovens promoveram um debate com profissionais experientes no ramo editorial e puderam trocar ideias sobre os desafios do mercado e o que esperar dos futuros editores. Nós fizemos uma conversa porque a gente pensou, puxa, os editores atualmente, eles têm uma formação antiga, se tu vai ver, né? Os mais recentes estão ali naquela fase híbrida, mas é uma coisa mais antiga. Então nós pensamos, poxa, vamos trazer os jovens para eles dizerem para nós o que está acontecendo, o que é fanfic, o que é, entende, essas coisas de conjunções midiáticas, de design estratégico, tudo que é novo, né, que está surgindo. E a questão digital, se é uma tendência, porque a gente percebe que as empresas digitais, a tecnologia, elas nos pressionam, inclusive o ensino, que é para fazer, que vai ser uma tendência, etc, etc, etc. Então, até que ponto vocês percebiam isso, que seria uma tendência ou seria, assim, uma pressão? De acordo com o que a gente está vendo da realidade da produção editorial, do mercado, da questão dos livros impressos digitais, eu acho que cada vez mais vai ter essa questão do digital. Acho que os livros vão começar a entrar em um outro espaço, assim, da questão mais da interatividade. Eu acho que cada vez mais essas tecnologias vão entrar no espaço dos livros e eu acho que isso só vai enriquecer mais a nossa experiência de leitura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Voltamos com o Universo da Leitura especial, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. A repórter Clara Citó produziu uma matéria sobre a mulher na literatura. Confira agora. Esse ano, a programação da Feira do Livro de Porto Alegre trouxe diversas intervenções e manifestações de arte e educação. Dentre as atividades, a escritora e tradutora Lélia Couto Almeida ministrou uma oficina sobre literatura de autoria feminina. Várias pessoas participando
E basicamente são pessoas que se interessam por literatura e por literatura de autoria feminina, né? De como que as mulheres escrevem, por que é importante ler as mulheres. Então o tema principal foi esse, e a síntese é de que as mulheres têm muito mais autores homens nas suas prateleiras do que autoras mulheres, e que isso tem que mudar urgentemente. Quando se fala em literatura, normalmente se pensa em escritores masculinos. Porém, as mulheres também têm assumido um papel fundamental na arte da escrita. Apesar de terem alcançado um importante espaço na literatura, o número de escritoras continua sendo maior em comparação ao de escritores. As mulheres continuam sendo menos publicadas do que os homens, as mulheres continuam com muitas angústias na hora de escrever e depois de publicar, e as mulheres não são lidas pelos homens, e a crítica e a academia também não se dedica às mulheres como se dedica aos homens. Ainda estamos vivendo tempos de muitas dificuldades para as mulheres em geral e para as mulheres escritoras também. No Brasil, as mulheres vêm conquistando, com muita luta, seu reconhecimento na literatura. Mas como o próprio tema da feira traz, os livros ajudam a pensar, e por que não, o espaço das mulheres na literatura. As mulheres estão em todos os gêneros. Estão fazendo literatura policial, estão fazendo poesia, romance, novela, tudo que tu possa imaginar, quadrinhos, coisas que eram únicas sempre, historicamente, de um setor de homens. Assim, as mulheres estão fazendo exatamente como eles, e às vezes eu considero que até melhor do que eles. O prazer de ler não tem idade, não é mesmo? Minha colega Ariane foi conferir com o público da feira os livros que as fazem pensar. Acompanhe agora. A imaginação tem como base vários fatores, sendo o principal deles a leitura, pois é através dela, inicialmente, que temos acesso a um mundo novo e passamos a desenvolver pensamentos cada vez mais críticos, deixando claro que os livros nos fazem pensar em todos os momentos de nossas vidas. Quando eu gosto muito de ler, e daí todo mundo pode ler, então quando a gente lê, a gente imagina qualquer coisa, a gente imagina um mundo que é só nosso, que é só, sabe, que pode ser de todos, mas a gente pensa que é só nosso. E foi pensando neste ponto que a Feira do Livro de Porto Alegre 2015 apresentou a ideia Livros Fazem Pensar em Todas as Idades. Iniciativa essa que foi elogiada pela escritora e contadora de histórias Milene Barazetti. Bom, realmente os livros fazem a gente pensar, fazem a gente ir viajar para um outro mundo, fazem a gente ter um conhecimento maior, aumentar o vocabulário e tudo isso, né? Quem não lê, não vive todas essas imagens que vários autores criam, não só ficção, mas também imagens reais, né? Livros que são do nosso cotidiano, da nossa realidade. Então eu acredito que a feira assim, teve uma proposta muito bacana de colocar isso, né? Os livros fazem pensar. Você acredita que os livros fazem pensar em qualquer idade? Sim, acredito. A minha filha tem 2 anos e ela veio para a feira comprar o livro dela e ela que escolhe. Geralmente capas que tem mais bichinhos, ela pede para ver. Então ela tem 2 anos e a gente traz ela desde o primeiro ano na feira. Acredito que faz pensar assim em todas as idades. Se a gente incentivar desde pequeno, a gente consegue fazer que faça a diferença. Na medida em que os livros ganham importância na vida de cada indivíduo, os desafios do autor com relação aos cuidados estéticos e gramaticais da obra tendem a aumentar. Como argumenta o escritor da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, Marion Cruz. O grande desafio do autor, na verdade, é, na hora que ele pensa e está criando uma história, em focar no leitor. Qual é o leitor que vai receber aquele livro? Porque, na verdade, quando eu penso no leitor, eu sei aquela idade, a faixa etária, eu sei que tipo de elementos da escrita que eu posso colocar, da construção sintática, semântica, que vai despertar no leitor uma curiosidade, um processo cognitivo maior, que vai fazer ele buscar talvez até outros livros, outras histórias que possam cada vez mais alimentar esse universo, essa imaginação dele. Enfim, é preciso compreender que os livros possuem uma grande influência em nossa vida, pois eles são o nosso elo com o conhecimento de tudo e de todos. E por isso, o estímulo à leitura deve ser realizado desde pequeno e apreciado até o envelhecer. Eu acredito sim, porque a partir dos meus 6 anos de idade, eu comecei a pintar e desenhar. O livro, ele tem uma influência muito forte, possivelmente é a maior criação do homem depois da invenção, da descoberta do fogo,
tá? E por isso eu acredito que em qualquer idade, vocês, é um conselho que vai de Edinaldo Silva, de 40 anos de arte e 57 de idade, que o livro é uma influência muito forte, talvez a maior, para que as pessoas possam melhorar no geral, como humano, artista, e entre as famílias também. É um modo de reunir as pessoas também, o livro. Não saia daí, porque depois do intervalo voltamos com mais um Universo da Leitura. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta e o nosso contracapa de hoje é especial e bem-humorado. O meu colega Edmar teve o prazer de conversar com o escritor e colunista Fabrício Carpinejar. Confira agora. Ele é cronista, jornalista e um dos escritores mais atuantes nas mídias sociais. Eu estou falando de Fabrício Carpinejar e é com ele que o Universo da Leitura conversa hoje. Fabrício, de onde veio a tua inspiração para a coleção que tu lança aqui na feira hoje, no bate-papo? A coleção são duas coleções, uma coleção eu falo da minha infância e adolescência e outra dos meus filhos. A minha ideia era comparar as duas, ou melhor, 3 gerações, né? Que é um entendimento da vida que muda nas 3 últimas décadas, né? É um choque. Hoje a família é formada por irmãos, meio-irmãos, tem casamento também do mesmo sexo, tudo mudou, né? Os casamentos tem gente com 2, 3, 4, 5 casamentos. Com filhos de outros casamentos. Então, como lidar com todo esse caos, né? Como assumir um novo papel? Acho que são essas perguntas que eu faço. Tu definiu o livro Todas as Mulheres como sendo um Brás Cubas da poesia. É possível definir essa tua nova coleção em poucas palavras? O livro de poesia, Todas as Mulheres, eu morto para a alegria de muitos, tentando definir quem é a minha viúva. E eu acho que é um trabalho muito mais intimista. Já as crônicas das duas coleções é um trabalho mais expressivo. O Fabrício da Crônica é solar, alegre. E o Fabrício da Poesia, deprimido, triste, sai de perto. Na tua obra, Pra Onde Vai o Amor? O subtítulo é Crônicas da Fossa. Se tu pudesse dar uma dica para um fã teu superar o término de um relacionamento e sair da dolorida fossa, qual seria? Não ficar imaginando o que a outra pessoa está pensando, ou não tentar pensar por ela, ou não tentar dar desculpas por ela, porque muitas vezes, na medida que a gente se separa, a gente tem a certeza de que a outra pessoa naquele minuto está pensando na gente. Não está! Desliga! O nosso Top 5 de hoje segue o tema da feira deste ano, que trazem os livros que ajudam a pensar. Coleção Pedaços de Vida, Fabrício Carpinejar. Nestas crônicas da coleção Pedaços de Vida, Fabrício Carpinejar apresenta memórias de vida com os filhos. Trata-se de uma biografia do olhar paterno em que o autor reconstrói as relações amorosas e busca achar o equilíbrio entre o eu e o outro. Coleção Vidas em Pedaços, Fabrício Carpinejar. A coleção Vida em Pedaços apresenta as lembranças de infância de Fabrício Carpinejar. Nestas crônicas, os acontecimentos cotidianos ganham de volta a magia perdida com a chegada da vida adulta.
Paz e Educação Infantil, escutando as vozes das crianças, Circe Mara Marques, Manfredo Carlos Vox. O objetivo desta obra é oferecer aos que lidam com as crianças um subsídio sobre o significado de paz e a sua compreensão a partir das perspectivas das crianças, avaliando também a inclusão dessa temática no currículo de educação infantil, visando a construção de uma praxis educativa preocupada com a paz. Família de A a Z, Leila Pereira. O livro tem 26 personagens, cada um ilustrando uma letra do alfabeto. Texto e imagens apresentam a família destes, misturando doses de humor, sinceridade, sensibilidade e realidade, exatamente como as crianças nos mostram no seu mundo. A autora se inspirou nos atuais modelos de família, vivenciados por seus alunos e comentados em sala de aula. O trabalho médico e a lei. Aleteia Cristina Fopa, Carlos Alberto Sampaio, Fernando Mendonça Álvares, Geraldo Cordeiro Jobim, Jean Santos Mesadre, Olho Antônio Facchi. O livro tem por objetivo apresentar a pesquisa realizada por 5 médicos e um advogado. A obra trata de um rico debate entre os diversos sistemas de proteção da saúde, trazendo temas como tratamento da saúde no Brasil como um direito fundamental, os limites impostos às prestações voltadas à saúde. A participação do nosso programa na Feira do Livro de Porto Alegre fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Saímos pelo campus para saber o que as pessoas acham que um produtor editorial faz. Um produtor editorial? Não sei o que faz. Eu acho que um produtor editorial faz tipo edição de textos, tem que fazer jornais, tem que fazer revistas. Eu não sei o que produtor editorial faz. Bom, na minha opinião é sobre a respeito do que faz as editoras, sobre imprimir livros, como o autor vai botar isso no livro, o que ele pensa a respeito disso. Eu acredito que o profissional da editoração ele vai lidar com a questão de publicação, editoração de livros, parte visual, parte estética, questão de correção também do português e a questão do marketing também. Não sei o que faz o produtor editorial. E afinal, o que o produtor editorial faz? Toda vez que alguém me pergunta isso, eu lembro daquela frase clichê que se usava no Quem Sou Eu do Orkut, que dizia que se definir é se limitar. Mas também se a gente não limita, a gente não consegue estabelecer uma identidade própria. Eu vejo o profissional de produção editorial como sendo alguém versátil, especialmente aqui na UFSM, a produção editorial tem várias peculiaridades. Tu pode atuar no audiovisual, no digital, com e-books, com revistas interativas. Então a produção editorial te abre um leque de possibilidades. A produção editorial está inserida na comunicação, que tem como 4 eixos principais a produção editorial, relações públicas, publicidade e jornalismo. A gente tem a capacidade de trabalhar lado a lado com as outras habilitações. Eu acredito que a gente se insere e contextualiza
todas as habilitações. Então, acredito que produção editorial seja meio que o caminho para aquelas pessoas que não querem se acomodar em uma coisa só, que não querem se acomodar e nem se limitar a trabalhar com uma coisa só. O produtor editorial, então, ele é formado como um indivíduo bem plural. Eu entrei para produção editorial achando que ia ser só livro, e aí eu descobri que tem tantas opções. Ao entrar no curso, tu se surpreende, é uma surpresa boa, porque tu descobre que realmente o curso não se limita à edição de livro. Eu já estou no 5º semestre e a produção editorial ainda me fascina muito. Para mim, um produtor editorial é aquele que passa por todos os processos, seja passa pelo impresso, passa pelo digital, passa pelo audiovisual. Basicamente, o produtor editorial pode fazer tudo o que ele quiser, porque o curso não impõe limites. Ele não te limita a fazer apenas uma área e produzir apenas um produto. Quando eu entrei em produção editorial, o que me chamou a atenção justamente foi essa diversidade, depois que tu se formar, quando tu for um profissional já formado, essa gama no mercado que tu pode atuar. E a área que eu quero seguir é a parte do digital. Conteúdo para website, revistas interativas, e-books e todo o gerenciamento de conteúdo. Quando eu me imagino trabalhando ilustrando e animando. Eu quero seguir nessa parte de visual, de criação de peças gráficas, de criação audiovisual. Eu quero criar, eu quero seguir criando. Desde que eu escolhi a comunicação para seguir, eu sempre gostei desse viés da audiovisual. Eu já apresento faz algum tempo um programa na TV Campus, que é o Universo da Leitura, e pretendo, quando me formar, seguir por esse viés mesmo do audiovisual. Dentro de todas essas áreas que eu poderia seguir, eu gosto muito do audiovisual. Mas outra coisa que me chama muita atenção é a docência, pela possibilidade de pesquisa e pela possibilidade de estar até mesmo sendo professora do próprio curso e fazer muito mais por ele. O que eu foquei mesmo foi a área de web. Trabalho com isso há 3 anos e é o que eu pretendo seguir, trabalhar com redes sociais, como analista de mídias. Então, o nosso mascote é o camaleão. Por quê? Por causa da questão da mutabilidade e da adaptação. É muito importante se adaptar a vários meios, a vários conteúdos, a várias plataformas. Mas também é importante dizer que se adaptar não significa ser conivente com tudo, que a gente tem que ter sim um senso crítico. Por isso que o nosso curso não é só técnico, ele é também teórico, e ele nos ensina a ver a mídia de forma crítica, a estudar teorias, semiótica, sociologia, e a começar a entender o mundo de uma forma diferente. Porque todo comunicador, ele tem uma espécie de dívida com a sociedade, e ele precisa orientar as pessoas, porque o poder da mídia é muito grande. E antes mesmo de sermos produtores editoriais, nós somos comunicólogos e nós somos pesquisadores. E todas essas coisas estão dentro desse curso, que é um curso muito bom e que dá um leque muito grande de opções para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de criatividade, para quem é proativo e principalmente para quem gosta de ser maleável, como um camaleão. Vai, Diego. 1, 2, 3, que eu sou bilingue.